A Copa do Mundo adora criar heróis improváveis. A cada edição, algum jogador desconhecido aparece para chamar a atenção do mundo inteiro. Mas poucos poderiam imaginar que um dos grandes personagens dessa Copa seria um goleiro de 40 anos vindo de Cabo Verde. De um lado estava a Espanha, uma vez campeã do mundo, cheia de estrelas, apontada por muita gente como uma das favoritas ao título, uma seleção que entrou em campo carregando toda a pressão e expectativa de quem tem a obrigação de vencer. Já do outro lado, Cabo Verde, uma seleção que muita gente nem esperava ver jogando contra uma potência do futebol mundial. Para boa parte dos torcedores, aquele era só mais um jogo em que a lógica ia acontecer. A Espanha atacando, dominando e, vamos ser sinceros, atropelando o Cabo Verde e saindo com os 3 pontos garantidos da fase de grupo. Mas o futebol nunca foi um esporte que respeita a lógica o tempo todo, porque enquanto milhões de pessoas prestavam atenção nos nomes mais famosos da partida, um homem estava prestes a roubar completamente a atenção. O seu nome? Vozinha. E o mais curioso é que antes desse jogo, a maioria das pessoas que estavam assistindo a Copa nunca tinham ouvido falar dele. Ele não joga em um gigante europeu, não disputa títulos internacionais todos os anos, nem nada perto disso, mas só precisou de 90 minutos para isso tudo mudar. Defesa após defesa, Vozinha foi transformando uma partida comum em uma daquelas histórias que só a Copa do Mundo consegue produzir. E quanto mais a Espanha pressionava, mais ele parecia crescer dentro do jogo. Furou, Ferran Torres, defesaça do Vozinha! E o resultado foi algo que ninguém esperava. Um goleiro de 40 anos, representando uma das seleções mais humildes dessa Copa, se tornou o assunto mais comentado entre torcedores, páginas de futebol e até mesmo grandes veículos esportivos ao redor do mundo inteiro, em literalmente questão de 90 minutos. Mas afinal, como um jogador desconhecido conseguiu sair do anonimato para virar o nome mais falado da maior competição do mundo? E mais importante, quem é Vozinha? Para entender por que tanta gente passou a torcer por Vozinha naquela tarde, primeiro a gente precisa entender quem ele é. E não, o nome dele não é Vozinha. Na verdade, esse em si é um apelido que acompanha ele desde a infância. Segundo o próprio goleiro, o nome surgiu por causa dos avós. Quando era criança e alguma coisa dava errado, principalmente durante as peladas e os jogos que ele disputava, ele corria pro colo deles. Com o tempo, a família e os amigos começou a chamar ele de Vozinha. E o apelido acabou ficando para sempre. Mas a história de Vozinha vai muito além do apelido. O nome verdadeiro dele é Josimar Dias, e desde o nome já começa a ligação com o Brasil. Isso porque o nome dele é em homenagem a Josimar Higino Pereira, jogador brasileiro que participou da Copa em 1986. E diferente de muitos jogadores que chegam à Copa depois de passarem por clubes gigantes da Europa, Vozinha seguiu um caminho bem mais discreto. Seu primeiro time foi o Butuque, lá em 2007, um clube da ilha de São Vicente, em Cabo Verde. O Vozinha estreou pela Seleção Nacional de Futebol do Cabo Verde em 8 de setembro de 2012, no jogo da primeira mão da repescagem para o Campeonato Africano das Nações. E olha, já começou com vitória, tá? 2-0 contra Camarões. E aí começou a passagem por vários clubes, como o Gil Vicente, Clube Português, AIL Limassol, Astrinche e seu atual time, o Desportivo de Chaves. Ao longo dos anos, ele atuou principalmente por Portugal e acabou construindo sua carreira passo a passo longe dos holofotes e das manchetes internacionais. Pois é, ele nunca vestiu uma camisa do Real Madrid, Barcelona ou Manchester City, mas isso também não impediu que ele se tornasse uma referência no seu país. Mal sabia Vozinha que ele estava prestes a ver a essência brasileira no seu maior poder, porque se tem um lugar que o brasileiro é bom, é na internet. Durante a partida contra a Espanha, todo mundo da Cazé TV ficou impressionado com o goleiro. E vem cá, vai dizer que você também não se impressionou ficar sabendo que ele tem 40 anos? No futebol atual, isso é raridade. Para você ter ideia, goleiros de seleções como Espanha, França e Argentina disputam a Copa com um pouco mais de 20, 30 anos de idade. Enquanto a maioria dos goleiros dessa competição ainda está vivendo o auge físico da carreira, o Vozinha já ultrapassou a marca dos 40 e continua sendo titular da seleção de Cabo Verde. Em uma época que o futebol parece cada vez mais obcecado por juventude, velocidade e promessa, ele mostra que disciplina, preparação e experiência ainda podem fazer a diferença em alto nível. Mas nada do que ele tenha feito até aquele momento se comparava com o que ia acontecer diante da Espanha. Vamos relembrar, a Espanha dominava a posse de bola, criava as melhores chances e pressionava Cabo Verde praticamente toda a partida. Mas existia um
problema: toda vez que os espanhóis chegavam ao gol, encontravam Vozinha. Defesa após defesa, o goleiro cabo-verdiano foi frustrando uma das favoritas ao título. Nem mesmo a entrada de Lamine Yamal, uma das maiores estrelas da nova geração do futebol, iria conseguir mudar a história daquele jogo. A Espanha atacava, Vozinha defendia. E antes mesmo do final, diante desse cenário inexplicável, a equipe da Cazé TV começou a destacar a atuação absurda dele e incentivou o público a seguir o goleiro nas redes sociais. Sim, rolou um pedido direto do Casemiro para seguirem o Vozinha, e o que parecia apenas um comentário descontraído virou um movimento gigantesco em questão de minutos. Normalmente a gente pede inscrito. Isso. Não vamos pedir inscrito. Não. A gente vai pedir seguidor. Isso. Pro Vozinha. @Vozinha1. O Vozinha só tem 50 mil seguidores, cara. Ele não pode ter só 50 mil seguidores. Merece mais de 1 milhão, pô. Portugal. Ele tá parando a Espanha, ele tá chocando o mundo, ele é o grande destaque do primeiro tempo. E a galera do chat tá pirando com o Vozinha. Por que não dar uma moral pra ele? Por que não seguir o Vozinha? Vamos dar essa força pro cara? O chat maluco, trend topics no Twitter e um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E os números mostram bem o tamanho desse impacto. Antes da partida, Vozinha tinha cerca de 56 mil seguidores no Instagram. Depois do empate histórico contra a Espanha, esse número explodiu para mais de 5,2 milhões de seguidores enquanto eu gravo esse vídeo. Mais de 10 vezes a população de Cabo Verde. Se liga aí no momento em que o Vozinha recebeu a notícia que já tinha mais de 1 milhão de seguidores. Quantos seguidores você tinha nas redes sociais antes de começar a Copa? Acho que uns 40 e poucos mil. 50 mil. Você tem ideia de quantos você tem agora? 13, isso é louco, isso é louco. A gente fez mutirão por você, Vozinha. Que partida, cara. Parabéns. Parabéns pela sua história. O Brasil tá com você. O Brasil parou, cara. O Brasil parou pra te assistir e o reflexo tá aqui. Você é o responsável por isso aqui, cara. Muito obrigado. Sempre os brasileiros tiveram muito carinho por nós e temos sentido isso durante a nossa campanha para a Copa do Mundo, durante a qualificação, e agora que chegamos aqui no maior palco do mundo, temos sentido esse apoio, esse carinho dos brasileiros, e só temos a agradecer pelo todo o apoio e carinho que os brasileiros têm nos apoiado. Bem legal, né? É uma mudança absurda para qualquer jogador, ainda mais para alguém que passou a carreira longe dos grandes holofotes do futebol europeu. Na minha opinião, essa é uma das partes mais legais da história, porque não foi só uma grande atuação em campo, foi um momento em que milhões de pessoas conheceram a trajetória de um jogador veterano, de uma seleção pequena, e decidiram valorizar aquilo na hora. O futebol moderno também acontece na internet, e o Vozinha virou prova disso. No fim das contas, esse empate significou coisas muito diferentes para cada lado. Para a Espanha, ficou a sensação de uma oportunidade desperdiçada. A equipe teve a posse de bola, criou as melhores chances e entrou em campo esperando sair com os 3 pontos. Mas o futebol nem sempre recompensa quem chega como favorito. Já para Cabo Verde, esse 0 a 0 teve gosto de vitória, não apenas pelo resultado, mas pela forma como ele foi conquistado. Enfrentar uma das seleções mais fortes do mundo e sair de campo sem sofrer gols já seria um feito importante. Fazer isso então em uma Copa do Mundo torna tudo ainda mais especial. E eu tenho certeza que quando essa partida for lembrada pelos torcedores cabo-verdianos daqui a alguns anos, existe uma boa chance que ela seja associada a um único nome. E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas da Copa do Mundo. Nem sempre os protagonistas são os jogadores mais famosos. Nem sempre as histórias que ficam na memória terminam com uma taça levantada ou uma medalha no peito. Às vezes, tudo que o jogador precisa é de um jogo inesquecível, seja ele bom ou ruim. Afinal, quem não se lembra da mão de Deus do Maradona, a cabeçada do Zidane, o 7 a 1 da Alemanha, que foi repetido, mas aí já é história para outro vídeo, o Brasil sendo pentacampeão. E pra Vozinha, essa foi a tarde que apresentou a sua história para milhões de pessoas ao redor do planeta. A Espanha saiu de campo com apenas um empate, Cabo Verde saiu com um herói. E o mundo inteiro saiu sabendo quem é Vozinha. E aí, gostou dessa história? Então já se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo. A gente tá fazendo a cobertura completa de tudo que tá rolando por lá.